Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 8 de janeiro de 2020. E você confere agora alguns destaques da nossa edição do Link de hoje. Polícia prende homem suspeito de trazer maconha do Paraguai para distribuir no Espírito Santo. Em Cariacica, médico tem ataque de fúria em clínica do Detran quando ia renovar a carteira de habilitação. Ex-assessora parlamentar é presa acusada de aplicar golpe em um aposentado de Guarapari. Polícia Civil indicia empresário por estuprar pelo menos 3 mulheres na Grande Vitória. E no quadro Balcão de Emprego, vamos falar sobre o perfil dos profissionais que as empresas estão buscando nos dias atuais. E ainda as notícias de outras regiões do estado nesta quarta-feira. A partir de agora, no Link Espírito Santo. Estamos ao vivo para todo o Espírito Santo. Seja muito bem-vindo ao Link. Um traficante internacional foi preso pela Polícia Civil Capixaba. Ele começou a ser investigado depois que uma grande quantidade de droga vinda do Paraguai foi apreendida aqui no estado. Alessandro Amorim da Silva foi preso em Minas Gerais em uma operação conjunta da DENARC, a Delegacia Especializada de Narcóticos e a Polícia Rodoviária Federal. No momento que ele foi preso, ele estava numa rodovia federal, então nós comunicamos, após monitorar esse indivíduo ao longo das rodovias federais, comunicamos a PRF e ele foi preso no momento que transportava também uma carreta, mas que não havia nenhum entorpecente no momento. A Polícia Civil representou pela prisão preventiva desse indivíduo e a Polícia Rodoviária, em conjunto com a Polícia Civil, efetuou a prisão desse indivíduo. A polícia chegou até ele depois de uma grande apreensão de maconha aqui no estado no ano passado. Na época, um comparsa de Alessandro, Eduardo Laurete Forger, de 20 anos, foi preso. A investigação iniciou em 2019, em agosto do ano passado, e nós conseguimos constatar que após a prisão do Eduardo, que estava transportando mais de 100 quilos, havia também drogas dentro de uma casa. Essa casa foi, dentro dessa casa foi encontrado pela Polícia Militar centenas de drogas, 700 quilos de maconha e, posteriormente, o inquérito foi desenvolvido a investigação pelo Departamento Especializado em Narcóticos e nós chegamos até esse indivíduo. Ainda segundo o delegado, Alessandro trazia a droga do Paraguai para distribuir no Espírito Santo. Um indivíduo muito articulado, um traficante internacional, ele trazia um entorpecente de outro país para que fosse comercializado para outras facções criminosas aqui no estado do Espírito Santo. Então nós reputamos que essa investigação que culminou na prisão desse indivíduo, foi uma importante quebra do elo da traficância de entorpecentes no estado, principalmente em relação à maconha. As investigações continuam. Nós temos outros indivíduos que estão sendo investigados em inquérito apartado e, em breve, nós realizaremos mais prisões. E agora é hora de abrir o nosso canal de interatividade aqui no Link Espírito Santo. Para participar, é muito fácil e rápido. É isso mesmo, Fabiano. Basta posicionar a câmera do seu celular ou leitor de QR Code nesse código quadradinho aí que aparece bem no canto do seu vídeo. Automaticamente já vai abrir o nosso canal de participação no WhatsApp. Aí é só você escrever o seu comentário sobre qualquer assunto de hoje do jornal. Se preferir, você também pode mandar a sua mensagem diretamente para o nosso telefone do WhatsApp, o DDD é 27 e o número 999276943. Repetindo, 27 999276943. Eu e o Fabiano aguardamos a sua participação e ainda hoje queremos ler o seu comentário ao vivo aqui no jornal. Em Cariacica, um médico se envolveu em uma confusão e teve um ataque de fúria numa clínica do Detran quando tentava renovar a carteira de habilitação. As imagens mostram o médico Aurélio José Couto, de 72 anos, muito irritado. Algumas pessoas até tentam segurá-lo. O vídeo foi gravado depois do médico quebrar o monitor e o teclado do computador de uma clínica credenciada do Detran. Ele alegou ter sido mal atendido quando foi renovar a carteira de habilitação em Cariacica, aqui na região metropolitana de Vitória. O motivo é que a clínica teria pedido um telefone celular para finalizar o processo. Mas quando o médico retornou com o aparelho, que não tinha acesso à internet, ele ficou enfurecido. Mas essa não foi a primeira vez que o médico se envolveu em uma confusão.
Em maio do ano passado, ele teve outro ataque de fúria. Quebrou móveis e jogou objetos e documentos no chão em uma unidade de saúde. Tudo porque queria uma outra sala para atender os pacientes. Calma, doutor. Aurélio José Couto já foi secretário de Saúde e vereador do município de Cariacica. Segundo a prefeitura, ele é o servidor da área da saúde mais antigo, atuando desde 1971 na cidade. Nós tentamos contato com o advogado do médico, mas não tivemos retorno. Já a Polícia Civil disse que ele foi conduzido à delegacia e vai responder por dano ao patrimônio e tentativa de lesão corporal. O médico assinou um termo circunstanciado e foi liberado. Uma mulher que é ex-assessora parlamentar foi presa, acusada de aplicar um golpe em um aposentado em Guarapari. Ela desviava parte da aposentadoria da vítima. O Álvaro Guareschi tem mais informações para a gente. Boa noite, Álvaro. E Adriana, boa noite para você, boa noite para o Fabiano. A mulher que foi presa, segundo a polícia, contava com a ajuda de uma outra estelionatária. Juntas, elas teriam desviado mais de R$15 mil. A reportagem é de Anne Comete. De acordo com o delegado, mais de R$15 mil da conta de um idoso que recebia o benefício de aposentadoria do INSS foi desviado por duas mulheres. Uma delas foi presa em flagrante e a outra indiciada pelo crime de estelionato. Elas se ofereceram para auxiliá-lo na obtenção de um benefício de prestação continuada que implica no pagamento mensal de um salário mínimo por mês. Elas ofereceram essa ajuda e solicitaram, em princípio, o pagamento da primeira prestação que viesse a ser concedida ao idoso como contraprestação pelo serviço que elas iriam prestar. Elas disseram para o idoso que haviam conseguido, em favor dele, o benefício Bolsa Família, que tem um valor muito inferior ao de prestação continuada, e, na realidade, conseguiram o benefício de prestação continuada. A partir de então, elas passaram a receber esse benefício, que implicou num desvio total de mais de R$15 mil, e repassaram, no total, ao longo dos últimos meses, R$1.000 para o idoso, dizendo para ele que tratava-se do benefício Bolsa Família concedido a ele. De acordo com a polícia, uma das mulheres envolvidas no crime era ex-assessora de um parlamentar aqui do município de Guarapari. E a outra era esposa desse parlamentar. A ex-assessora admitiu toda a trama e afirmou que realmente teve o propósito de se apossar do dinheiro dessa vítima idosa. E quando nós constatamos que a ex-assessora havia destinado R$2.100 à esposa do ex-parlamentar, nós a indagamos sobre isso e ela narrou que recebeu esse dinheiro por ter prestado ajuda, apoio à ex-assessora nas atividades por meio das quais foram obtidas essas vantagens. Nós constatamos que a esposa do ex-parlamentar foi ao INSS, ao banco, ao cadastro único do Bolsa Família com a vítima e com a ex-assessora. As suspeitas teriam acesso privilegiado às informações do INSS e, por isso, a polícia não descarta a possibilidade de que haja outras vítimas da mesma dupla. Muito provavelmente há mais vítimas. Junto ao cartão da vítima originalmente identificada, foram encontrados alguns poucos outros cartões e também anotações que contêm os dados pessoais de outros idosos. Nós conseguimos identificar que, recentemente, a ex-assessora vinha intercedendo em prol da concessão de benefícios pagos a pescadores, ela vinha intercedendo até para a compra de remédios junto à farmácia popular. Ela mantinha numa agenda contatos de todos os serviços assistenciais estatais. Por hoje é isso, voltamos com vocês aí no estúdio. Boa noite. Obrigada, Álvaro. Bom, a seguir aqui no link você vai ver que os feriados prolongados de 2020 já animam o setor do turismo aqui no estado.
De volta com o Link Espírito Santo ao vivo para todo o estado. Pai e filho ficaram perdidos hoje em uma trilha no Morro do Moreno, em Vila Velha. Os dois faziam a trilha pela primeira vez na região e acabaram ficando perdidos numa área de mata. O homem conseguiu pedir ajuda ao Corpo de Bombeiros e eles só foram encontrados cerca de 3 horas depois, com a ajuda do helicóptero da Polícia Militar, como mostram essas imagens feitas pela nossa equipe quando voltava de uma reportagem em Guarapari. Bom, a gente sabe que no período das férias, com as crianças em casa, não dá para descuidar delas, né? E não dá mesmo. Olha só o aperto que um menino de Cariacica, aqui na região metropolitana, passou. O Daniel, de apenas 5 anos, decidiu brincar com a panela de pressão na cabeça e ela ficou presa. Foi preciso chamar os bombeiros. Com uma serra elétrica, eles conseguiram tirar a panela da cabeça do menino, que depois do susto, era só sorriso no colo dos militares. Sabe o que o Daniel falou pra mãe? O quê? Que colocou a panela na cabeça pra brincar com o irmão, pra fingir que era um capacete. Olha só, que ficou preso lá, né? Essa cena inusitada. Você imagina o desespero da mãe. Eu imagino, né? Tadinha dessa mãe. A gente consegue imaginar o desespero da mãe. É verdade. Bom, e a Polícia Civil indiciou por estupro o microempresário Glaupierre da Rocha. Até agora, 3 inquéritos foram concluídos, mas ele foi reconhecido por pelo menos 10 mulheres. Todas relatam que foram obrigadas a entrar no carro dele e levadas para um local deserto, na rodovia do Contorno, onde os estupros aconteciam. O microempresário está preso desde o dia 25 de outubro do ano passado, na penitenciária estadual de Vila Velha. 2020 é o ano dos feriados prolongados e o comércio já prevê prejuízos, mas tem um setor bastante otimista aí com esses feriados, é o do turismo. É isso mesmo, Adriano. O setor espera aí um incremento, de 30% no número de viagens aqui dentro do Brasil. E entre os destinos que devem receber o maior fluxo de turistas está o Espírito Santo. A Beth e o Miguel adoram viajar e para 2020 eles estão planejando viajar para o Nordeste. A gente está pensando em ir agora dia 23 para Aracaju, ficar uns 20 dias por lá, de repente passar aí a Salvador também. E como eles, muita gente deve aproveitar esse ano para viajar aqui mesmo, no Brasil, principalmente por conta dos feriados prolongados. Nos 5 feriados prolongados do ano passado, foram registradas quase 14 milhões de viagens em todo o território nacional. Mais ou menos 3 milhões com destino ao Espírito Santo. E a expectativa do setor hoteleiro é que nos 9 feriados prolongados deste ano, esse número aumente em cerca de 30%. Esse ano nós vamos ter quase que o dobro de feriados prolongados. Que ano passado foram 5, esse ano vão ser 9. Então a gente está fazendo um trabalho, a expectativa e o trabalho do turismo, de tudo, a hotelaria está toda aguardando e está todo com números positivos, entendeu? Nós estamos com bastante positividade em relação a isso. Para ele, o Espírito Santo está firmado como um importante destino turístico no país. O Espírito Santo tem essa grande vantagem que as passagens nossas são menores do que do Nordeste. Então, a pessoa que vai viajar, o turista que vai sair daqui, que vai para o Nordeste, o que vem, ele passa por aqui por cima. Então, o custo dele ficaria na metade, não ficaria dias a mais, algumas coisas assim. No comércio, a situação é um pouco diferente. Há uma estimativa de um prejuízo de cerca de 430 milhões de reais com esses feriados. No setor de comércio, principalmente a parte logística, que muitas pessoas saem, viajam, passeiam, vão para outras cidades, esses são mais prejudicados. O setor supermercadista, mais ou menos também, porque a pessoa acaba comprando alguma coisa para levar ou, quando volta, ele compra para repor o seu estoque em casa. Mas, apesar disso, o comerciante está otimista e se preparando para trabalhar bastante em 2020. De novembro para cá, começou a crescer esse otimismo de recuperação da economia, a inflação está baixa, a bolsa está alta. Então, nós temos muita esperança que 2020 vai ser um ano que nós vamos crescer e recuperar todos os anos passados que tivemos prejuízos por aí. O Tribunal de Contas do Estado mandou suspender a construção de fontes de água nas praças de Colatina. O Altemar Collin tem mais informações para a gente. Boa noite para você, Altemar.
Olá, boa noite, Adriana, boa noite, Fabiano, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. O Tribunal de Contas do Estado expediu na tarde desta última terça-feira uma medida cautelar, determinando que o prefeito de Colatina, Sérgio Meneghelli, suspenda a tomada de preços que tem como objetivo a contratação de empresas especializadas para a execução e instalação de fontes aqui no município. Há vários dias, esse assunto já vem gerando polêmica por aqui. De acordo com a decisão monocrática que tem como relator o conselheiro Luiz Carlos Siciliotti da Cunha, o prefeito de Colatina, Sérgio Meneghelli, deve suspender o certame na fase em que se encontra e, se for o caso, que suspenda também a execução do contrato ou se abstenha de assiná-lo. Essa situação vem gerando muita polêmica nos últimos dias na cidade, já que o valor para essas obras está orçado em torno de R$2 milhões. Com a decisão, o prefeito também fica impedido de emitir qualquer ordem de serviço decorrente da licitação realizada na semana passada. Além de cumprir a decisão de imediato, a prefeitura terá que publicar na imprensa oficial a decisão e apresentar provas ao Tribunal de Contas do Estado no prazo de 10 dias. Em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Colatina, fomos informados de que o prefeito Sérgio Meneghelli está tranquilo e acha que tudo isso está dentro da normalidade, pois é o papel do Ministério Público e Tribunal de Contas quando provocados. E que o município, através do seu gestor, está pronto para apresentar todo e qualquer esclarecimento que for necessário. Estaremos acompanhando e trazendo, é claro, os detalhes dos próximos capítulos dessa novela aqui para o nosso telespectador. Bom, vamos agora às notícias policiais. 3 jovens foram presas com quase meio quilo de maconha. Foi no bairro São Miguel, aqui em Colatina. A PM chegou até elas depois de um patrulhamento no bairro. Elas assumiram a propriedade da droga e disseram que compraram na capital e iriam comercializá-la aqui no município. Uma equipe da Polícia Militar passava pela rua Antônio Santos Mauri, no bairro São Miguel, em Colatina, quando avistou 3 moças em atitudes suspeitas. Uma delas com um cigarro de maconha nas mãos. Após interrogatório e autorização de entrada na residência de uma das envolvidas na situação, a PM encontrou dentro de uma bolsa localizada na garagem da casa 22 porções de tamanhos variados, pesando aproximadamente 470 gramas de maconha. As moças assumiram serem donas do material ilícito e disseram ter comprado em uma boca de fumo na Grande Vitória, em sociedade, custando o valor de R$600 para cada uma, e venderiam para clientes que possuem através de aplicativo de mensagem em Colatina. As 3 foram conduzidas junto com o material apreendido até a Delegacia Regional de Polícia Civil do município colatinense e entregues à autoridade policial de plantão para as providências que o caso requer. E cumprindo o mandado de busca e apreensão na localidade de Córrego Icaraí, no interior do município de Pancas, a Polícia Militar apreendeu uma espingarda calibre 32, 4 cartuchos do mesmo calibre, sendo 3 intactos e 1 deflagrado. De posse do mandado, após fazer revista em uma residência no local onde nada foi localizado, a PM avistou um homem perto de uma igreja abandonada. Ele portava uma espingarda. Ao perceber a presença policial, dispensou o armamento e conseguiu fugir. Vamos falar agora de esporte. 2 categorias aqui de Colatina vão disputar as finais gerais do torneio A Gazetinha. Competição que, inclusive, já revelou grandes craques para o futebol nacional e internacional. As equipes sub-11 e sub-15 que garantiram vaga nessa fase estreiam a partir desta quinta-feira. E além de treinarem dentro de campo, os garotos também buscam inspiração em momentos de fé. Os atletas da categoria sub-15 do time do Colatina, que se classificaram para as finais gerais do torneio A Gazetinha, estiveram nesta última terça-feira, junto com a comissão técnica e com o secretário de esportes do município, Alcenir Coutinho, participando de um culto em uma igreja evangélica. A equipe joga a fase decisiva a partir desta sexta-feira, dia 9, na cidade de Águia Branca, tentando uma vaga para a decisão. O Sub-15 é comandado pelo técnico Rogerinho, auxiliado por Luiz Henrique e tem como treinador de goleiros Jackson. A categoria Sub-11 também vai jogar a fase final. A galerinha dessa categoria é comandada pelos treinadores Marcelinho Capixaba e Netinho. Boa sorte aí para a turma do Sub-11 e Sub-15 do município de Colatina
nesse torneio que começa a partir desta quinta-feira. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos agora ao estúdio com vocês aí em Vitória. Obrigado. E ainda hoje a gente volta a falar com Altemar com as notícias de São Gabriel da Palha. Agora nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco tem o quadro Balcão de Emprego, que hoje fala sobre o perfil dos profissionais que as empresas mais procuram nos dias atuais. Os moradores de Santa Maria de Jetibá, na região serrana do estado, ficaram assustados com a coloração do rio São Luís na manhã desta quarta-feira. A água do rio estava violeta. Nós procuramos a Secretaria de Meio Ambiente do município, que explicou que a substância que deixou o rio assim é um corante usado para tingir embalagens de ovos e que foi despejado por uma oficina mecânica na rede de água e acabou indo para o rio. A secretária de Meio Ambiente, Rosiângela Krause, informou que os responsáveis foram identificados e autuados, mas o valor da multa vai depender dos resultados da análise da água feita em laboratório. Esses resultados devem ficar prontos até a próxima semana. Que coisa, né? Que crime ambiental, né? Lamentável. Absurdo, né? Pois é. Bom, e quarta-feira é dia do quadro Balcão de Emprego. E hoje a gente fala sobre o perfil do profissional que as empresas buscam nos dias atuais. O Álvaro Guareschi está com um especialista em recrutamento. Boa noite para você, Álvaro. Boa noite para vocês aí do estúdio, para quem está em casa acompanhando o link. Quarta-feira é dia de Balcão de Emprego, sempre com dicas sobre o mercado de trabalho. Hoje está aqui comigo mais uma vez o Leonardo Amorim, que é especialista em gestão de pessoas. Seja bem-vindo mais uma vez, Leonardo. Muito obrigado por essa nova oportunidade, é um prazer estar aqui sempre. Leonardo, hoje a gente vai falar sobre perfil profissional. E aí eu queria que você comentasse o que é que o mercado busca no perfil das pessoas para ocupar suas vagas. Essa é uma excelente pergunta. Sempre que a gente recebe da empresa, a gente tem um formulário de solicitação de vaga, né? Te confessar que o mais marcado é proatividade, iniciativa, proatividade. Por que eu acho que o mercado pede isso, né? Que os empresários pedem isso? Nós temos cada vez mais empresas enxutas. Pessoas que elas executam mais de uma tarefa, que têm que tomar decisão como se fosse o dono, pessoas que têm que ter uma autoliderança, uma capacidade muito grande de tomar decisões na hora de resolver problemas com o cliente, problema com o fornecedor, problemas do dia a dia, coisas comuns ali. Mas esse perfil varia de empresa para empresa, né? Eu imagino que cada empresa tem a sua cultura organizacional e também procure alguém que se encaixe ali dentro do que ela tem de valores, né? Verdade, verdade. Por exemplo, se você pensar, é comum que empresas de contabilidade, advocacia, tenham valores diferentes de startups, de inovação, de desenvolvimento. Mas algumas desses pontos ainda são o senso comum, né? A gente fala aí de responsabilidade, cumprimento de prazos, coisas que não dependem de ninguém para que a gente exercite no dia a dia, no trabalho. Tem alguma característica que é mais marcante, assim, na hora daquele conflito entre a empresa quando contrata alguém que realmente não se encaixa ali? Sabe o que eu noto? Que as pessoas que geralmente têm sucesso, elas têm muita capacidade de gerar empatia. Sabem ter um bom relacionamento interpessoal, sabem ter jogo de cintura na hora de lidar com pessoas. Processos, às vezes, têm falhas, né? Máquinas, às vezes, falham. Agora, quando eu sei tratar, corrigir, olhar para você e te dar uma resposta, esses são pessoas que geralmente têm mais empregabilidade, vamos dizer assim. E existe uma diferença entre o perfil pessoal e o profissional? Não estou falando só de redes sociais, não. Estou falando de você separar as coisas e adotar uma postura diferente no mercado, ou o mercado analisa muito o perfil pessoal também da pessoa? O mercado analisa bastante o perfil pessoal. Gosto muito de dizer que a gente tem um perfil.
Mas é claro que um ambiente descontraído do pessoal te permite algumas coisas que às vezes no profissional você não consegue fazer. Agora, no ambiente profissional, vale o exercício, como você falou, do lugar que você está inserido, da cultura do local que você está inserido. Há um conjunto de comportamentos esperados para alguns cargos, para algumas profissões. Um juiz, por mais descolado, extrovertido que ele vai ser, um advogado, ele ainda, né, tem aquela questão da autoridade, do respeito, das práticas ali do local. Nesses processos de contratação, normalmente fazem grupo, individuais, o que um recrutador costuma buscar? Nós fazemos lá frase em grupo, individual e ainda teste de personalidade. Então o recrutador ele tenta ver como é a relação, como eu te disse, individual, a relação diante de um contexto maior e ainda a gente busca ferramentas científicas que comprovem aquilo que a gente está vendo e observando. Só a formação profissional não conta mais, a pessoa também tem que ter uma interação legal, né, com a empresa. A gente tem uma dica muito importante, a gente fala muito isso na área de gestão de pessoas, né? As pessoas elas são contratadas pelo currículo, mas quase sempre são desligadas por aquilo que fazem, né? Tá certo, então. Leonardo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu agradeço. Aqui no Link Espírito Santo, que a gente se encontre mais vezes esse ano. Muito obrigado pela oportunidade. É isso, o Balcão de Emprego está terminando, até semana que vem. Obrigada, Álvaro. Em Guriri, no litoral norte do estado, um homem disparou vários tiros no meio da rua. Nós vamos direto à nossa redação em São Mateus conversar com a Nariane Lopes, que tem os detalhes pra gente. Boa noite pra você, Nariane. Boa noite, Fabiano e Adriana. Boa noite a todos que nos acompanham. Esse caso aconteceu na noite desta terça-feira. O homem efetuou mais de 5 disparos numa rua movimentada e, por pouco, não atingiu quem passava por lá. O caso aconteceu na rua Mucurici, próximo à estrada de Barra Nova, no balneário de Guriri. Segundo uma testemunha, o homem, que ainda não foi identificado, estava acompanhado por uma mulher no carro. Ele estacionou o veículo e saiu com uma arma na mão, perguntando quem teria roubado a filha dele. Em seguida, deu 5 disparos para o chão. Uma outra testemunha, que não conhecia o homem, disse ainda que foi agredida com um tapa no rosto. A testemunha entregou aos policiais os projéteis que ficaram espalhados pelo local. A PM disse que fez buscas pela região, mas o homem não foi localizado. Bom, agora a gente muda de assunto e vamos falar sobre uma fruta que está conquistando o paladar dos capixabas. É a pitaia, uma fruta riquíssima em nutrientes. Nativa da América Central, a pitaia é uma fruta exótica, rica em vitaminas e altamente benéfica para a saúde. E não é à toa que ganhou nos últimos meses a fama da nova fruta do verão. A gente está vendo todo mundo, né, postando aí fotinha com pitaia. Além de ser uma fruta linda, né, que a gente tem, é uma fruta rica em fibras e água, né, que nesse período de verão a gente precisa muito, né, a fibra em relação ao intestino, água para hidratação mesmo. E além disso, é uma fruta rica em vitamina C, em fósforo e em cálcio. Então, uma ótima opção para você estar utilizando para levar para a praia, pode comer com colher também, né? Não precisa cortar a fruta em si e utilizar todos esses benefícios dela. Aqui em São Mateus, esse agricultor, que é apaixonado por plantas, tem 34 hectares de terra e quase 2 deles somente para cultivar a fruta. Seu Silveira é mateense, mas passou 10 anos na Austrália. Na década de 80, ele retornou para São Mateus e aqui ele descobriu sua paixão por plantações. E esse amor é tanto que aqui no cultivo de pitaia é possível encontrar cebolinha, couve, abacaxi, de tudo um pouquinho. Como eu tenho costume de ir plantando, e acabou plantando a pitaia. E depois foi descoberto que é uma boa fruta, né? Aí, além de ser plantado no quintal, agora plantamos comercialmente. E ela ainda precisa ser muito melhorada, né? Porque problema de clone, para dar produtividade, problema de sabor. No mercado, o valor comercial da pitaia é bem alto. Aqui, seu Silveira vende nas feiras e mercados por R$10. A pitaia é uma cultura exótica, né, que já tem um tempo que ela chegou no Brasil, mas aqui no Espírito Santo tem 4 anos que começou a se plantar em escala comercial. Deu um aditivo na receita dos produtores, porque a pitaia tem um valor comercial grande e ela pode ser cultivada em pequenos espaços.
Então, para o pequeno produtor, é uma ótima maneira de conseguir diversificar as culturas que tem na sua terra. Na plantação, ele tem 2 espécies da fruta, a branca e a vermelha. Mas o simpático agricultor não esconde a sua preferida. A branca dá tamanho maior, a vermelha dá um tamanho menor, mas ela é mais suculenta, a vermelha, e mais atrativa também. Sobre o cultivo, o produtor ainda enfrenta algumas dificuldades, mas a expectativa é boa, tanto que já plantou mais 1 hectare. Já tem quase 1 hectare plantado aqui de novo, já. 400 pés novo, já plantado esse ano. E esses foram os destaques de hoje aqui de São Mateus. Eu volto com vocês aí no estúdio em Vitória. Fabiana, Adriana, é com vocês. Uma boa noite a todos e até amanhã. Obrigada, Nariane. Bom, vamos ler agora as mensagens que chegam aqui pelo nosso aplicativo. Renato de Colatina, boa noite, Adriana, Fabiano. Eu acho que o doutor Aurélio, esse médico de Cariacica, está muito estressado, deveria se aposentar, procurar um clube de pesca aí para ficar mais calmo. Essa é a opinião do Renato de Colatina. Tá, e olha, também tem aqui a opinião do Dilton, morador do bairro Pontal das Garças, em Vila Velha. Ele fala, olha, esse novo horário do link, né, ficou bem melhor. O anterior era uma correria para assistir, agora ficou mais fácil, né, dá tempo de chegar em casa e assistir. Tá a opinião do Dilton, lá de Vila Velha, né, novo horário do link Espírito Santo, das 7 às 8 da noite. Bom, dá tempo de você participar ainda, e manda pra gente seu comentário. Vamos lembrar o número 27 999 27 6943. 27 999 27 6943 e tem o QR Code, né, Adriana? Você também pode posicionar o seu celular, a câmera, né, do seu celular no QR Code, esse quadradinho que aparece aí no canto do vídeo, e você já entra automaticamente no nosso WhatsApp e manda sua mensagem. E a gente volta a falar com Altemar Collin, que agora traz informações de São Gabriel da Palha. É com você, Altemar. Ok, Adriana e Fabiano, de volta agora com as informações de São Gabriel da Palha, que fica a cerca de 80 quilômetros aqui de Colatina. São Gabriel está entre as cidades capixabas que mais geraram empregos em 2019. Foram mais de 400 postos de trabalho. Para se ter uma ideia, o município ficou à frente de cidades como Aracruz, Guarapari e São Mateus. Os dados são do CAGED. O município de São Gabriel da Palha localiza-se na região noroeste do estado do Espírito Santo. Limita-se ao norte com Nova Venécia e São Mateus, ao sul com São Domingos do Norte e a leste com Vila Valério e a oeste com Águia Branca. É conhecida economicamente pelo seu principal produto, o café Conilon, onde grandes e pequenos agricultores buscam sua fonte de renda e sustentabilidade. Nos últimos anos, São Gabriel da Palha vem se destacando e transformando-se num grande polo de confecção têxtil, que proporciona a geração de empregos. Além desses segmentos, a prestação de serviços e o incremento do comércio gabrielense foram responsáveis por um saldo na geração de empregos no ano de 2019. Segundo o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, entre 21 municípios capixabas contabilizados em um levantamento, São Gabriel ficou com a 8ª posição entre as cidades que mais geraram postos de trabalho no ano passado. Ao todo, 434. Atrás apenas de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e Colatina. Segundo o diretor de RH da Prefeitura Municipal, contratações na área da saúde foram as principais responsáveis pelo crescimento. O programa odontológico, por exemplo, ele já existia e como ele foi ampliado, ofertando para o maior número de moradores o atendimento, isso teve que fazer novas contratações, como motoristas, dentistas, atendentes. Então, essa informação, quando a gente faz a prefeitura faz esse investimento, isso reflete no CAGED. É o município investindo na saúde e também criando oportunidades de emprego. O crescimento das vendas no comércio também ajudou a alavancar o número de postos de trabalho em 2019, principalmente no fim do ano, que com as vendas de Natal surgem as vagas temporárias, que em muitos casos se tornam definitivas. A microrregião que nós estamos instalados, ela tem um lado positivo que vem se aprimorando cada ano. O comércio sempre está atuando,
Veio o fator climático, que ajudou também a gente. A questão política nacional e na nossa região também está bem ativa. Isso proporciona a nós do comércio uma perspectiva melhor para 2020. Onde percebeu que esse ano foi um ano, para o comércio local, foi diferenciado de 2018. E onde tem essa perspectiva para 2020 seja igual ou melhor. Em função disso, né, que vem a criação de novos empregos, pessoas querendo abrir novas lojas. Como nós somos esperançosos que venham as melhores vendas para a nossa região e que tragam benefícios não só para os proprietários, mas todos que venham a contribuir de uma forma direta ou indireta para o comércio local. Boa notícia, então, São Gabriel se destacando aí na geração de empregos no ano que se passou. Essas são as informações lá do município de São Gabriel da Palha. Voltamos agora à Vitória, com vocês aí no estúdio. Bom, o link vai para mais um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre o Luau do Pontal, um evento que promete reunir muita gente durante as noites no litoral de Linhares. De volta com o link, agora vamos direto à nossa redação em Cachoeiro de Itapemirim conversar com Samuel de Fraga, que mostra um projeto de ressocialização com detentas num presídio lá da cidade. Boa noite para você, Samuel. Boa noite a todos. Fabiano, esse projeto com as detentas em Monte Líbano já está em funcionamento há cerca de 30 dias e é responsável pelo abastecimento de 2 hospitais e um lar de idosos aqui na região. Cuidar de Vidas. Esse é o nome do projeto que funciona na fazenda Santa Casa, em Monte Líbano. A propriedade está sob os cuidados da entidade há quase 30 anos. Nós conhecemos uma experiência dessa que está sendo construída aqui em São Mateus, a Cáritas de São Mateus. Nós fomos buscar essa experiência para trazer aqui também para a nossa fazenda aqui em Cachoeiro de Itapemirim. O trabalho é uma parceria entre Santa Casa, Cáritas e Pastoral Carcerária junto com a Sejus, onde são produzidos alimentos orgânicos, aqueles sem nenhum tipo de agrotóxico. Os alimentos colhidos aqui ajudam a 3 entidades, a Santa Casa de Cachoeiro, ao Lar de Idosos Adelson Rebelo e a Santa Casa de Castelo. Entre hortaliças, legumes e raízes, são mais de 20 mil pés. Almeirão, berinjela, quiabo, couve, beterraba, olha o brócolis e os pés de repolho impressionam pelo tamanho. Em alguns canteiros, as mudas começam a tomar forma, uma infinidade de produtos. E é aí que o projeto entra em ação com as detentas do presídio feminino Monte Líbano. Elas já estão trabalhando aqui há cerca de 1 mês. Elas têm que estar no regime semiaberto para sair, né? Todos os dias elas saem e ter bom comportamento carcerário. A Tacira cumpre pena há mais de 8 anos, pegou 10 de prisão. A Daiana está aqui há 7 e para elas o trabalho é uma oportunidade de ressocialização, um recomeço. Arrependimento vem, mas não adianta se arrepender, tem que fazer diferente, porque águas passadas não movem moinhos, mas a gente tem que olhar o futuro, viabilizar o que vem adiante. E o que nós estamos tendo adiante é uma oportunidade na qual a unidade, a direção do presídio está nos concedendo e a Fazenda Santa Casa, junto com a equipe que está nos apoiando dentro deste lugar. Está sendo muito maravilhoso esse trabalho, porque além de dar oportunidade para nós que somos internas, trabalhamos, né, remindo nossa pena, que a cada 3 dias são um dia menos na nossa pena, e também estamos beneficiando outras pessoas, porque tudo que produz aqui vai para a Santa Casa, vai para o asilo, então beneficia outras pessoas também. Elas erraram, mas vai sair para a sociedade. Para a sociedade elas têm que ter um trabalho digno, decente. Então a Sejus já encaminha para a Casa do Egresso quando ela sai de Alvará, e a Casa do Egresso encaminha ela pelo perfil, pela qualificação de dentro da unidade prisional, pelos cursos que elas fazem, encaminha ela para um melhor trabalho lá fora. Crucial para manter a qualidade dos alimentos, a propriedade tem em abundância água, que vem de uma nascente nesse reservatório, mas o projeto precisa de mais ajuda. Nós estamos precisando, no momento, de cano para irrigação.
Nós temos área, inclusive, conforme você falou, temos canteiros já, temos as mudas e nós não colocamos ainda para a terra porque está faltando ainda os canos de irrigação. Nós temos uma quantidade, mas é insuficiente para a área toda que a gente tem. E se a gente tiver esses canos, nós podemos ampliar a produção para atender ainda melhor as entidades. O resultado da primeira colheita animou os coordenadores. Em 30 dias, já saíram da fazenda mais de 250 caixas de alimentos, responsáveis por quase 2.000 refeições diárias. E a implantação de outros serviços vai trazer muito mais economia. Se der certo, a economia só aqui na fazenda, com as hortaliças, com os alimentos, em torno de 1 milhão. Com a usina fotovoltaica, a usina de energia solar, mais 3 milhões. Então, a gente está pensando no auge do funcionamento, uma economia em torno de 4 milhões de reais por ano para essas entidades. A entidade ela se alegra muito com esse projeto aqui. É um projeto que vai ressocializar pessoas, devolver essas pessoas para a sociedade e ajudar a nossa instituição, que é uma instituição centenária em Cachoeiro, que atende aproximadamente 700 mil pessoas aqui no sul do estado, e você poder ofertar para essas pessoas um alimento de qualidade, com responsabilidade naquilo que você está fazendo, de levar na mesa dos pacientes e dos acompanhantes um alimento saudável. Bonito exemplo, né? Bom, e começa hoje na praia de Pontal do Ipiranga, no litoral norte do estado, o Luau do Pontal. Um evento que promete atrair muita gente nas noites de verão lá do balneário. Quem tem os detalhes para a gente é o Marcelo Fiorotti, direto da nossa redação lá em Linhares. Boa noite para você, Marcelo. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Adriana, e também para todos vocês que acompanham aqui no Link Espírito Santo. É isso mesmo. O Luau Pontal já faz parte do calendário de verão do balneário e começa nesta quarta-feira. A aproximadamente 50 quilômetros da sede do município está o balneário mais procurado de Linhares. No verão, milhares de pessoas passam por aqui, atraídos pelo mar e pelas belas paisagens. Mas Pontal do Ipiranga não era bem assim. A Praça Eclipse, por exemplo, era bem diferente. Quem conta essa história é um personagem que chegou aqui há mais de 3 décadas. Todo morador, ele vinha para o Pontal e ele tinha que construir rápido, né? Ele ganhava o lote, mas ele tinha que construir de forma rápida. Então com isso a gente ficava todo mundo acampado, né? Que na Praça Eclipse hoje, no caso, era um terreno onde morava o seu Silva, tinha um barracão de tábua na época. E ali a gente tinha um suporte ali de tomar um banho, de poder colocar a barraca. E aí a gente passava as noites ali na lamparina, queimava folhas, né? Estrume de boi para poder espantar mosquito. Então, e isso era, todo mundo fazia dessa forma para poder ir construindo as suas moradias, as suas casas, né? Uma vez que você ganhava o lote, uma promessa que era feita é que você construiria, né, num balneário e construiria de forma rápida. A história do balneário é tão rica que inspirou o cantor a compor músicas sobre o lugar. Se a vida reservou tu pra eu pra você, cabe a gente se banhar nesse oceano de prazer. Na praia do Pontal, nesse nosso carnaval, tu pra eu pra você, temos muito o que fazer. E se você gosta de dançar e curtir um som mais animado, as cabanas são o destino certo. E para quem prefere descansar, curtir águas mais calmas, ou então ter um momento de lazer com a família, o Rio Ipiranga, ou popularmente conhecido como Riozinho, é o melhor lugar. O rio, que dá nome ao balneário, recebe muitas famílias, um lugar perfeito para trazer as crianças e passar o dia. Pontal está repleto de atrações e quem quer ouvir uma música boa ao vivo não precisa mais esperar o final de semana. Começa nesta quarta-feira o Luau Elétrico, um movimento criado pelo Preto Pires, voltado para toda a família. E é claro, ele também fez música para o evento. Meu luau, janeiro na quarta-feira, meu luau, é noite de lua cheia, meu luau, vou brindar com minha sereia, meu luau, tô curtindo no Pontal.
E ainda falando do Pontal do Ipiranga, por conta do grande fluxo de turistas que tem aproveitado as praias do município, a Prefeitura de Linhares está reforçando a proteção nas áreas de preservação permanente, as chamadas APPs. São áreas de restinga, principalmente, vegetação costeira que ajuda a diminuir a erosão do mar pela ressaca e também a evitar o arraste de areia das dunas para dentro dos balneários. Nesta terça-feira, a equipe de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente instalou, com o apoio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, estacas de madeira e os chamados gelos baianos no Pontal do Ipiranga, visando impedir o acesso de veículos às áreas de preservação ambiental. Agora a gente muda de assunto. A Polícia Rodoviária Federal vai realizar um leilão de veículos apreendidos. Por lei, veículos apreendidos em operações de fiscalização e que não são reclamados no prazo de 60 dias podem ir a leilão. Por isso, no período de 13 a 19 de janeiro, a Polícia Rodoviária Federal realizará um leilão online no Espírito Santo. São veículos apreendidos em operações nas rodovias federais do Espírito Santo e estão em pátios de todo o estado, inclusive em Linhares. Na primeira etapa do leilão, os veículos serão leiloados com lance mínimo estipulado em 40% do valor de referência da tabela FIPE. Os veículos não leiloados na primeira etapa passarão para a segunda, com lance mínimo estipulado em 20% do valor da tabela FIPE. Se ainda houver veículos não arrematados, eles irão passar para a terceira etapa, onde serão leiloados como sucata, com lance mínimo estipulado em 5% do valor da tabela FIPE. Entre os dias 20 e 22 de janeiro, 3 e 5 de fevereiro e também de 16 a 18 de fevereiro, os pátios em todo o estado serão abertos à visitação, onde os interessados poderão verificar as condições dos veículos. E para encerrar, uma boa notícia para os pais. Já estão sendo distribuídas entre as unidades de saúde de Linhares as 780 doses da vacina tríplice bacteriana, que foram liberadas pelo Ministério da Saúde. A DTP protege crianças contra difteria, tétano e coqueluche e estava em falta há 6 meses. A vacina é aplicada em crianças de 1 ano e 3 meses, que é o primeiro reforço, e em crianças de 4 anos, correspondente ao segundo reforço. A diretora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Jaqueline Ramos, informou que as cotas de vacinas direcionadas a Linhares, se disponibilizadas corretamente todo mês pelo Ministério da Saúde, normalizará os estoques das 35 unidades de saúde do município. Bom, por hoje é isso. Essas foram as notícias aqui de Linhares. Eu volto com vocês aí em Vitória. Fabiano, Adriana, boa noite e até amanhã. Boa noite, obrigado Marcelo. E o Link Espírito Santo desta quarta-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Mais notícias do Espírito Santo você confere em sinoticias.com.br. Na sequência você fica com o programa Simplesmente com a Elusa Xavier. A gente se vê amanhã, para você uma ótima noite. Boa noite e até amanhã. Record News, informação para você crescer.